Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Helena e este é o canal Vida com Deus. Estamos de volta mais uma vez com mais um vídeo, mais uma vez falando sobre a polêmica pastora Sarah Shiva. O tema já foi falado ontem, eu quis gravar esse vídeo, na verdade eu gravei, mas o áudio ficou ruim porque, tomara que esteja bom, né? Porque, para quem não sabe, eu gravo com microfone de lapela. A capinha que tinha aqui sumiu, não sei onde é que tá, mas está servindo. E houve um problema com este microfone, não sei o que foi. Eu já testei antes de começar a gravar, tá tudo bem, eu espero que continue tudo bem. E estamos aqui novamente para comentar. Não vou reagir, vou comentar, dar a minha opinião sobre o que disse a pastora Sarah Shiva, em que o cristão, principalmente as mulheres, não deve casar cedo, deve namorar, conhecer a pessoa, pelo menos 2 anos, ficar pelo menos 1 ano sem beijar na boca, o que eu acho difícil, em pleno século XXI. E o pastor Cláudio Duarte disse o contrário, que é melhor casar logo. Eu vou comentar o que eu acho sobre a opinião dele, dela e dar a minha opinião. Gente, a pastora Sarah Shiva é uma pastora polêmica, disso nós sabemos. Fiz um vídeo anteontem, onde ela estava defendendo o divórcio da Karina Bach. Eu lá no vídeo anterior, eu dei minha opinião, falei sobre o assunto e hoje estou aqui novamente para mais um assunto envolvendo a pastora Sarah Shiva. Ela não aceita a tese do pastor Cláudio Duarte, que diz que o cristão tem que casar logo. No caso, ela quis dizer que o pastor falou que a mocinha, né, primeiro varão que aparecer, casa logo. E não é bem assim, né? Como também no caso dela, também esse negócio de dizer que não vai beijar na boca em pleno século XXI, eu acho impossível. Deixa eu ver se com certeza que está um pouco torto. Consertei. Estava torto. Eu acho um pouco impossível, né? Por que não dizer impossível, né? Eu vou falar sobre isso. Vamos falar e também dar a minha opinião. Falar o que eu acho do que eles disseram, o que eu aprendi na igreja no meu tempo de mocidade. Bom, como eu já falei, ela disse que não deve beijar na boca, que tem que namorar em santidade. Gente, no tempo antigo da Bíblia Sagrada, se casava sem conhecer o varão. É como se o pai e a mãe escolhessem o pretendente. Digamos que só podia casar no meio da parentela, tanto que Abraão é parente de Sara. Tem um parentesco com Sara. Hoje não pode, mas naquele tempo podia, né? Eles não se conheciam, mas o amor aconteceu. Mesmo sem se tocar, mesmo sem se conhecer fisicamente, sem se beijar, mas o amor ali aconteceu, né? E no caso da Sarah Shiva, ela quer trazer isso para os tempos atuais. Isso não acontece. Primeiro, o rapaz e a moça tem que namorar. Claro que tem que haver oração para Deus confirmar o casamento, a união, mas é impossível dizer que não vão beijar na boca, que não vão se tocar. Eles têm que vigiar para não chegar aos finalmente, né, na fornicação. O irmão tem que vigiar para não apresentar o cegonho, né, para a menina, né, e nem ela conhecer o cegonho antes do tempo, né. Eu não perco esse vício de falar né, é costume, é vício de linguagem, mas um dia eu me liberto dele. E ela quer trazer isso do tempo antigo para a atualidade. Tem que vigiar? Tem. Tem que casar virgem? Tem. É um pouco difícil, mas é o que a gente aprende na igreja, né? Mas ela disse também
que fez um voto de castidade de não beijar, só depois que casar. Mas ela não pode querer que todo mundo seja igual a ela. Eu, quando namorava, desculpa falar, eu beijava. Mas não deixei acontecer nada com a pessoa com quem eu iria me casar. Acabamos não nos casando porque ele me enganou, né? Eu tenho uma sorte para ser traída que só Jesus. Mas não vem ao caso falar sobre isso, é passado, acabou. Mas nem por isso eu me deitei com ninguém, porque eu beijava na boca, né? Aí vem ela dizer que tem que guardar os lábios, né? Não é essa palavra que ela disse, mas é isso que ela quer dizer. Não pode beijar, não pode tocar na pessoa. Como é que você vai saber se aquela pessoa tem afinidade com você, se você não der um abraço, um beijo no rapaz? Eu sei que vai ter gente que vai dizer que eu tô carnuda, mas não é isso não. Beijar na boca, pra mim, na minha opinião, faz parte do namoro, desde que não seja aqueles beijos violentos para chegar nos finalmente, né? E o pastor Cláudio disse que é melhor casar logo. No caso, já vi casais, quase que não sai, né? Rimou até. Já vi casais que namoraram pouco tempo e casaram e estão casados até hoje. Mas cada caso é um caso. O pastor disse que tem que casar logo. Mas por que ele tem essa visão de casar logo? Porque a Bíblia diz no livro de Coríntios, né, o apóstolo Paulo fala que é melhor casar do que abrasar. O que é abrasar? Viver maritalmente sem ser casado e deixar as coisas que tem que acontecer dentro do casamento acontecer antes, né? Aí acaba vivendo maritalmente sem ser casado. É disso que o apóstolo Paulo fala, é isso que eu entendo. Então ele manda casar, o apóstolo Paulo. Mas aí não é obrigatório eu chegar a conhecer um rapaz hoje. Se eu fosse uma solteira, se eu fosse uma menina, conheci um rapaz hoje, amanhã eu vou casar. Não, eu tenho que namorar a pessoa, conhecer a pessoa, planejar o casamento para depois casar. Não importa o tempo o que tem que acontecer é oração entre eles. Claro que eles vão se conhecendo fisicamente, se abraçando, se tocando, se sentindo, conversando, que o diálogo é importante, mas tem que se conhecer. Não é só por carta, namoro à distância, se bem que eu já vi casos assim, né? Eu tenho uma prima que casou com um jovem missionário da Inglaterra, ele sendo brasileiro, e o namoro deles foi a maior parte por cartas. Ele pouco vinha aqui porque os pais dele são missionários lá na Inglaterra e casaram. Casaram até um mês depois que eu casei. O meu casamento acabou, mas os deles permanecem, graças a Deus, né? Como eu já falei, cada caso é um caso. Eles namoraram a maior parte do tempo à distância. Foi um casamento que deu certo e está dando certo. Eu não sei nem o que dizer dessa gente, né? Porque fica nessa picuinha. Ele diz uma coisa, ela diz outra. Na minha opinião, como eu disse a vocês que eu ia trazer, tem que orar. Independente de beijar na boca ou não, de segurar na mão, tem que segurar na mão mesmo. Se eu vou sair com um namorado, se eu tivesse um namorado, claro que eu ia agarrar na mão do rapaz e sair com ele de mão dadas, né? Até isso não pode? Coisa. Claro que eu ia sair de mão dadas com ele, né? Então, tem que ter a convivência, eles têm que conversar. Pode beijar, na minha opinião. Só não pode chegar aos finalmente. E para não chegar aos finalmente, tem que ser um namoro, ainda que haja o carinho, né? Porque beijar é uma forma de carinho, na minha opinião. Tem que conversar, tem que orar e vigiar para não cair na tentação, porque dois corpos juntos, se não vigiar, a coisa pega, né? Não me levem a mal estar falando minha opinião, mas eu tenho que falar, né? Tenho que falar porque está essa polêmica em cima desse assunto
E daqui a pouco vão ter pessoas sem uma mente esclarecida, seguindo o que ela diz, que não é tão correto, né? Ela está certa em querer que conservar a castidade, mas é um pouco difícil. O que o casal tem que fazer, na minha opinião, é orar. Ainda que beije, que abrace, mas tem que orar, pedir de confirmação do Senhor no casamento. Se bem que eu aprendi na igreja, como ela falou, né? Que não pode estar se beijando, se pegando, para não acontecer o principal. Mas ninguém é criança, cai se quiser. Deus abençoe a todos vocês. Até um próximo vídeo. Ainda bem que esse canal aqui, quem assiste são pessoas adultas. Eu já observei nas estatísticas que meu público é de pessoas adultas a partir de seus 25 anos. É muito difícil alguém de menor assistir. E se assistir, eu não estou falando nada de errado. Novamente, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.